Tudo bom aí, minha gente? Seguinte, a gente está falando de islamismo, na verdade, mundo muçulmano. Temos já uma aula no canal que fala de como é que era a Arábia antes do islamismo, uma outra aula no canal que fala um pouquinho, alguns preceitos do islamismo, e essa daqui é uma aula que vai te lembrar de alguns pontos que levam a uma enorme rivalidade entre o mundo muçulmano e o Ocidente. Tudo bem? Bom, a gente está muito acostumado a ver o muçulmano explodir, né? Ou dentro de avião, ou fora de avião, no mercado, fazer algum atentado, atirar em alguém e tal. Mas o que leva o sujeito a fazer isso? Por que será que ele tem essa questão, né, de abrir mão da vida dele por uma causa maior? O que os Estados Unidos, em especial, ou aquele jornal na França, o Charlie Hebdo, né, o que esses caras fizeram? Por que irrita tanto um muçulmano a ponto dele explodir? Claro que tem uma boa dose de fanatismo religioso, claro que tem uma boa dose de lavagem cerebral, claro que tem uma boa dose, né, de exagero. Mas a gente precisa entender o seguinte: para o mundo muçulmano, a gente tem um conceito de diabo diferente do conceito católico. Para o muçulmano, o grande Satã, né, o grande diabo, não é aquele personagenzinho que a gente tem, né, de perninha fina, né, 2 chifrinhos em cima da cabeça e um rabinho em ponta de seta que segura um tridente, sabe? Não é isso o diabo para o muçulmano. Para o muçulmano, o grande Satã é muito mais aquele sujeito que te leva a não se comportar como a religião quer que você se comporte. Então qualquer coisa pode ser o grande Satã para um muçulmano. E essa imagem, né, se materializa muito facilmente numa certa postura do Mecmundo. O que é o Mecmundo? É esse mundo de entretenimento, é esse mundo de consumo, é esse mundo de colocar as questões de consumo, as questões né, da terra, carnais, acima dos interesses religiosos. Qual é o interesse religioso? Por exemplo, uma prática de tomar cerveja, de tomar uísque, de tomar vinho. Cara, a gente sabe que o muçulmano não gosta dessa ideia de tomar vinho, de tomar cerveja, de tomar uísque, porque se ele ficar embriagado, tem uma chance maior dele pensar bobagem, e ele não pode pensar bobagem. Lembra do conceito de jihad do outro vídeo, né? Então, ele não pode consumir isso. Só que, né, nos anos 60, abriu no Teherã um restaurante muito famoso, certeza que você já ouviu falar, chamado Hard Rock Café. Cara, abriu um Hard Rock Café no Teherã. Teherã, para quem não lembra, é a capital do Irã. Irã é o país que tem uma maioria xiita, ou seja, os caras mais fervorosos, mais, né, radicais em termos de cumprir a religião. O que o Hard Rock Café propõe? Propõe o rock com danças, homem e mulher. Os muçulmanos não gostam dessa ideia. Propõe o consumo de bebida alcoólica, propõe um estilo de vida baseado no consumo, não só de bebida alcoólica, propõe um jeito de se vestir para as mulheres, com mini saia, nos anos 60, mini saia, 68, né? Biquíni, essas coisas. Então, é de uma certa forma uma ofensa você levar uma cultura, um jeito de viver para uma população que está dizendo que não gosta desse jeito de viver e que prefere outro. Então esse imperialismo cultural do Mecmundo, estou dando o exemplo do Hard Rock Café, mas é óbvio que não é culpa dos caras, né? Mas essa forma de compreender o mundo e as relações que a gente pode chamar de Mecmundo é uma forma que não serve para os muçulmanos, mas que é empurrada aos muçulmanos. Ah, mas pô, também não precisa explodir. Óbvio que não precisa explodir. Óbvio que isso não justifica, né, você matar alguém. Simplesmente não vá ao restaurante ou coisa do tipo, né? Mas é uma forma de ofensa, que quando a gente apimenta isso daqui com um pouquinho de fanatismo religioso, né, gera explosão na certa. Uma outra questão, o Estado de Israel. Vamos lembrar, Conselho de Segurança da ONU tem quais países? Ótimo. Quais desses são muçulmanos? Nenhum.
Os muçulmanos não estão no Conselho de Segurança da ONU. Quem criou o Estado de Israel? A ONU, 1947, por aí, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Então, como é que é? Imagina aí, você é muçulmano, está na sua casa, estoura uma guerra na Europa, não é culpa sua, você não está envolvido, você não fez nada, não foi afetado, não nada. Resultado da guerra, você que está aí na sua casa vai ter que sair daí, porque aí vai chegar um judeu, porque esse território não é mais seu. O apoio da OTAN, dos Estados Unidos, de todo mundo ocidental à existência do Estado de Israel é um fator que incomoda demais a comunidade muçulmana que se sente desrespeitada por essa postura. Ainda mais porque o Estado de Israel criado ali vai promover os acampamentos, os kibbutz, né? A ocupação, a expansão, vai fechar a faixa de Gaza, não entra nem ajuda humanitária na faixa de Gaza, né? Então, mas Vitor, por causa disso precisa explodir? Não, não precisa explodir, né? Claro, levando para o fanatismo religioso, né? Isso alimenta um certo ódio, que tem como cereja do bolo as tropas estrangeiras. Quer dizer, temos tropas de outros países lá no Oriente Médio, para eles isso é pecado, porque é um território sagrado, não tem que ter guerra ali, muito menos uma guerra feita por um país de fora, uma guerra trazida por tropas estrangeiras. Então a soma desses três elementos, com outros, mas a soma desses três elementos vai gerar um ódio muito grande das populações muçulmanas que tem aquele sentimento de umá, quer dizer, você ofendeu um, ofendeu todos, né? Um ocidental ofender um árabe, né? Significa uma ofensa a toda a comunidade árabe, né? E é o que acontece com o pessoal do Charlie Hebdo, por exemplo, o pessoal do jornal, né? Então ele faz uma charge de Maomé, e não é uma charge do Maomé qualquer, é uma charge do Maomé homossexual, uma charge do Maomé pelado, uma charge do Maomé, né, ironizando o Maomé, quer dizer, uma figura religiosa, né? Então a gente precisa pensar esse outro lado. Se por um lado existe liberdade de expressão, existe liberdade comercial, né, de abrir um restaurante e propor a um muçulmano que consuma uísque, né, eu também preciso pensar que deve existir um respeito a esse costume. Eu preciso olhar para o outro, né? Se você sabe que o seu amigo não gosta de, sei lá, de cachorro, se você chamar esse cara para sua casa, você vai prender o seu cachorro. Você não vai levar o seu cachorro para a casa dele, né? Então, claro, não justifica você levar o seu cachorro para a casa do seu amigo, ele tira um revólver, dá um tiro no seu cachorro, um tiro em você e explode depois. Óbvio que não justifica. Mas a gente precisa entender que, historicamente, esses atos vêm reforçando uma postura de radicalização, uma postura de fanatismo, que também, né, é bastante problemática. As ditaduras que estão no Oriente Médio ou estiveram no Oriente Médio por muito tempo vão controlar o ensino, vão controlar o cinema, vão controlar as artes e vão reforçar, vão fomentar essa imagem de que o Ocidente é sinônimo de demônio, de que o Ocidente é alguma coisa que está tentando te desvirtuar da sua própria religião. Tudo bem? Vamos pensar sempre assim: alteridade. O que é alteridade? É o olhar sobre o outro. Então você precisa olhar, né, o Ocidente precisa olhar para o muçulmano e respeitar o muçulmano, e o muçulmano precisa olhar para o Ocidente e respeitar o Ocidente. Enquanto essa relação de alteridade não é pautada pelo respeito, a gente não vai conseguir conversar muito. Belezinha? Curte a aula, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima. Até mais!